Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, ainda que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é disfunções tireoidianas subclínicas, como manejar. Quando a gente fala de uma disfunção tireoidiana subclínica, o hipo ou o hipertireoidismo, a gente está falando daquelas condições nas quais nós temos um TSH alterado, elevado no caso do hipotireoidismo, ou suprimido no caso do hipertireoidismo, com hormônios tireoidianos T4 e T3 normais. Porque o TSH, dentre os exames que são realizados para a avaliação de função tireoidiana, é aquele que se altera mais precocemente diante de algum tipo de disfunção, né? Algum tipo de distúrbio. Nesse podcast, o objetivo não vai ser falar sobre disfunção tireoidiana na gestante, que já seria um outro tipo de protocolo, uma outra abordagem. A gente vai falar aqui do adulto não gestante. Certo. E por que isso é importante? Veja, médico de qualquer especialidade vai receber lá um paciente que fez no exame de rotina, entre aspas, uma função tireoidiana e tem uma alteração do TSH. E aqui é muito interessante que o tratamento farmacológico mal indicado, ele pode inclusive trazer danos ao paciente. Então, às vezes, uma coisa muito importante do hipo ou do hipersubclínico é não só saber quando tratar, mas principalmente quando não tratar. Eu acho mais importante saber quando não tratar. Isso. Acho importante também lembrar, Ícaro, que embora o nome seja subclínico, como você falou, a definição é laboratorial. Isso. Não tem nada a ver com manifestação clínica, é subclínico porque é assintomático. Não é isso. É como você disse, é laboratorial. É quando você tem o hormônio em si, né, o T4, no caso T4 livre, normal. E o hormônio hipofisário que controla a função dele é alterado. Muito bem, vamos começar pelo hipotireoidismo subclínico. Quais são as particularidades do diagnóstico do hipotireoidismo subclínico? Então, no hipotireoidismo subclínico, você vai ter ali o TSH alto, com T4 livre normal. Não tem necessidade aqui de pedir T3, certo? Por diagnóstico. Então, TSH alto, T4 livre normal. E é uma situação que pode evoluir de diferentes maneiras, né? Pode evoluir futuramente para um hipertireoidismo franco mesmo, em que o T4 livre cai. Pode se manter estável, como o TSH alto e o T4 livre normal, ou pode até normalizar. Né? Quantas vezes a gente repete o exame, né? Já vê, o TSH está um pouco alterado, quando repete ele vem normal. Isso. Então, não necessariamente é uma condição ali, um diagnóstico fechado para você ter aquilo ali pro resto da vida. Importante saber isso, de novo, para não estar tratando quem não precisa ser tratado. Né? E, dependendo do nível do TSH, a gente pode dividir esse hipotireoidismo subclínico em 2 graus, grau 1, grau 2. Então, quando a gente tem o TSH naquela faixa que vai ali do limite superior da normalidade, então ali em torno de 4,5, claro que aí vai depender do teste, até 10, então até 9,9 na verdade, é o grau 1. De 10 para cima é o grau 2, né? Que seria, como a gente vai falar daqui a pouco, aquele paciente que realmente é o paciente que vai merecer tratamento. É o paciente grau 2, TSH acima de 10. Eu acho que a história do subclínico é onde cabe mais essas ideias de fisiologia, né? A gente brinca tanto com que endócrino é a coisa mais fisiológica que existe. Tem que saber como funciona o normal, né? Então, assim, pequenas variações do hormônio efetivo tem grandes variações, tem maiores variações do TSH, né? Então, pensar que o TSH é um regulador hipofisário e o hormônio que faz efeito é o hormônio tireoidiano, o T3 principalmente, mas o T3 por problemas laboratoriais a gente não usa tanto, usa o T4. Então, se você tiver um TSH variando, vamos dizer, o TSH está alto. O TSH é o hormônio estimulador da tireoide. O T4 está normal. O raciocínio é, o T4 está normal porque a tireoide está sendo mais estimulada. É como se eu tivesse um carro, para andar na mesma velocidade tem que pisar um pouquinho mais no acelerador. A questão aí é se isso representaria um defeito no carro, se realmente essa tireoide tem doença, e isso é um processo progressivo, vai evoluir para o hipoclínico, ou se foi uma condição transitória, alguma interferência, alguma outra coisa laboratorial, que a gente sabe que tem muita coisa que pode interferir nesses resultados, e que aí, por isso que sempre tem essa ideia de uma reavaliação, né? Definir realmente qual que trata ou não. E claro que quanto maior o TSH, maior a chance dessa tireoide ser doente e de progredir, né? Porque está precisando que a hipófise produza mais TSH para aquela tireoide doente conseguir manter os níveis normais de T4. Isso. Então, por isso que divide também em grau. Por isso que a partir de 10
né? Você vai ter aí realmente uma situação em que provavelmente essa tireoide ela vai progredir. Ela é uma tireoide mais doente. E falando assim, pontos de corte, a diretriz brasileira ela traz ali um ponto de corte TSH de 20, até o qual a gente consideraria como sendo um hipotireoidismo subclínico. A partir disso, abordar como hipotireoidismo franco, né? Que É uma questão de definição, né? Porque no final das contas, o paciente que já tem um TSH acima de 10, a gente vai abordar igual, que a gente já vai tratar de qualquer forma. Né? Então, talvez é uma definição um pouco arbitrária para aquele paciente que não vai precisar todo o protocolo de repetição, né? Um TSH acima de 20. Você já trataria de primeira, na primeira consulta. Para hipotireoidismo Porque franco. aí vem essa questão que eu acho que é o próximo tópico, né? O paciente, nem todo paciente veio com TSH alto, primeira avaliação, já vou tomar conduta. Perfeito. Então, qual é a primeira conduta diante de um paciente com hipotireoidismo subclínico? Como a gente acabou de dizer, repetir o exame, né? Não se precipite. Sempre, minha gente, sempre você vai repetir. Tem que repetir para ver se realmente, porque a primeira coisa que você tem que excluir é laboratorial, né? Então, assim, isso é uma coisa óbvia. Outra coisa que você vai repetindo avaliar é a tendência. Se você tem um TSH que subiu ali naquele primeiro momento, num próximo exame ele vem mais baixo, aí ele ou volta ao normal até, né? Aí que você não precisa tratar, mas se ele está acima e você vai subir mais ainda, a chance de que isso esteja progredindo é maior, né? Lembrar que como o T4 está normal, como o hormônio efetor está normal, não tem problema de eu esperar 3 a 6 meses. Para a maioria dos casos não vai ter esse problema de esperar segurar ali um pouquinho para ver depois. Isso. Então, assim, principalmente se for abaixo de 10, tranquilíssimo você esperar aí 3 a 6 vezes para repetir. Você pode até adiantar isso quando é um TSH acima de 10, porque como a gente falou antes, quando ele está acima de 10, a chance de você ter doença tireoidiana que vai progredir é maior, então você pode antecipar. Mas, assim, independente, sempre repita. Sempre confirme esse diagnóstico de hipotireoidismo subclínico antes de tomar conduta relacionada a tratar, realmente repor levotiroxina. Importante. Porque o que de fato importa pra gente é o hipotireoidismo subclínico persistente, né? Isso. Aquele que vai continuar quando o paciente repetir após 3 a 6 meses. Exatamente. E uma coisa que eu faço muito é nessa repetição, com 3 meses, 6 meses, já aproveito e solicito ali um